O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Depois de enviar os 12 para uma primeira experiência missionária, Jesus amplia o grupo e envia 72 discípulos, de 2 a 2, para um sustentar e apoiar o outro. Se os 12 representam as 12 tribos do povo de Deus, o envio missionário indica toda a humanidade, pois, segundo o livro do Gênesis, 72 era o número de todos os povos da terra. Aqui vemos uma passagem da primeira missão dos 12 ao povo hebreu para uma abertura a toda a humanidade. Anunciar o Evangelho até os confins da terra, conforme lemos nos Atos dos Apóstolos, que é o segundo e último volume da obra de Lucas. Quer os 12 como os 72, é sempre Jesus quem envia. Ele é o missionário do Pai. É quem toma a iniciativa do envio. A missão é dom de Deus e não iniciativa humana. Portanto, é a Deus que devemos dirigir o rogate, a oração pelos bons operários e operárias. Pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Ensinou o Divino Mestre. Jesus orienta os discípulos a partirem para a missão revestidos pela pobreza. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Este desprendimento, esta vida simples e austera, dá credibilidade aos enviados, aos discípulos missionários. Eles não devem se apoiarem nas riquezas, mas na força de Deus que os chama e envia. E Jesus avisa dos riscos: eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. E sabemos muito bem como os lobos tratam as ovelhas. A história da igreja é assinalada pelo sangue dos mártires, testemunhas fiéis e generosos do Senhor. Jesus também recomendou de não cumprimentar ninguém pelo caminho. É que havia um costume de quando 2 pessoas se encontravam, 2 amigos conversavam horas e acabavam fazendo fofocas, críticas. Jesus quer discípulos focados na missão evangelizadora, sem perder tempo com as conversas fiadas. Observe também que Jesus orienta os discípulos
a viverem das ofertas da comunidade. Nada exigir, nada pedir, mas receber aquilo que a comunidade oferece. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver. E dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Rezemos pelos bons operários e operárias da messe do Senhor, que sejam autênticas testemunhas, discípulos missionários do Evangelho, anunciadores da boa notícia do reino. Paz no coração. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.